we shall continue with our study. Então, nós vamos continuar com o nosso estudo. I'll do a brief recap, Eu vou fazer um breve resumo then we continue to explain another point. e depois vamos continuar explicando um outro ponto. So we have been looking at the history of the Millerites Estávamos olhando para a história dos Mileritas, using the parable of the 10 virgins. usando a parábola das 10 virgens. I've been suggesting that Millerite history, E eu sugeri que a história milerita, like another history, tal como outra história, can be looked at using different prophetic lines. pode ser olhada através de outras linhas In proféticas. this particular discussion, we have been using the line of Matthew 25, Mas nessa discussão particularmente, nós estamos usando Mateus 25, the parable of the 10 virgins. a parábola das 10 virgens. So in terms of that parable, Então, em termos dessa parábola, we took Millerite history nós pegamos na história milerita and divided into two histories. e dividimos em duas histórias. So we say that based on that parable, that history will go from 1798 Dissemos que, baseado nessa parábola, essa história vai de 1798 to 1844. a 1844. But we said April 19th will be the dividing waymark. Mas dissemos que 19 de abril seria o marco que divide. So we wanted to look at this history here Então, nós queríamos olhar para essa história aqui, using the parable of the 10 virgins, usando a parábola das 10 virgens, and then look at this history depois olhar para essa história, using the same parable. usando a mesma Now, parábola. this particular history E agora, essa história em particular, we associated with Miller, associamos com Miller, while this history here enquanto essa história aqui, we associated it with Snow. associamos com Samuel Snow. So Miller Então, Miller explained the parable of the 10 virgins in a particular way, explicou a parábola das 10 virgens de uma certa forma, and Snow also gave a slightly different explanation of the same parable. e Snow dá uma explicação um pouco diferente da mesma parábola. So we have said that you can understand that the midnight cry is given by Samuel Snow. So we are picking a particular specific symbol from the parable of the 10 virgins, Então, nós estamos pegando um símbolo específico na parábola das 10 virgens, which is the symbol of the midnight cry. que é o símbolo do clamor da meia-noite. Now, that symbol of the midnight cry comes up in many different shapes and forms in different histories. E esse símbolo do clamor da meia-noite aparece de formas diferentes dependendo da história. So the midnight cry is given by Samuel Snow Então, o clamor da meia-noite é dado por Samuel Snow, was known as the true midnight cry. foi conhecido como o verdadeiro clamor da So meia-noite. if you have the true midnight cry, Se nós temos o verdadeiro clamor da meia-noite, by comparing and contrasting, we need to have something here. comparando e contrastando, nós precisaríamos ter algo aqui. And we know that this history of the midnight cry was called an alarm. E nós sabemos que essa história do clamor da meia-noite foi chamada de alarme. So we have the alarm midnight cry Então, nós temos o alarme do clamor da meia-noite, as given by William Miller, que é dado por Guilherme Miller, and then the true midnight cry is given by Samuel Snow. e depois o verdadeiro clamor da meia-noite sendo dado por Samuel Snow. They are both using Matthew 25, Ambos estão usando Mateus 25, but giving slightly two different views of that parable. mas dando visões um pouco diferentes dessa mesma parábola. So then we zoomed into this particular portion Nós depois demos um zoom nessa porção, nessa parte, of 1790 to April 19th de 1798 a 19 de abril, and try to understand it in light of that parable. e tentamos entender a luz nessa parábola. So we have 78, Temos 1798 April 19th of 44. e 19 de abril de 1844. So we had 1840, Tínhamos 1840 and then we had 1838. e depois nós tínhamos 1838. So again, so you remember that we discussed here we had one angel, Se vocês lembram, nós falamos que aqui nós tínhamos um anjo, who is the first angel. que é o primeiro anjo. We have here this way mark, we have the same one angel, Nesse outro marco nós temos esse mesmo anjo, but is now joined by the mighty angel. mas agora se junta o anjo poderoso Then we have plus the people. mais as pessoas. Then you come to this history here, Depois nós vamos para essa história aqui, and for this case I will put that we identify the second angel's message. e aqui eu vou dizer que nós identificamos a segunda mensagem angélica. So when we went to the book writings Quando nós fomos para o livro Primeiros and Escritos try to line up quotations from different chapters of that book, e tentamos alinhar várias citações desse livro, we show that this angel here mostramos que esse anjo aqui is Miller. é Miller. If this angel is a human being, this angel must be a human being, E se esse anjo é um ser humano, o outro também precisa ser um ser humano, and that is Leach. que é Lich.
So this is the line we had. Então essa era a linha que nós tínhamos. Then we came to discuss the characteristics of this. So we said, if you look at the Millerites' comment on the symbol of the midnight cry in this history, Nós dissemos também que se olharmos para o comentário dos Milleritas em relação ao clamor da meia-noite nessa história, specifically Joshua V. Himes, o comentário específico de Himes, he said that the symbol of the midnight cry represented their missionary endeavors Ele in the diz- time of the end. ele diz que esse clamor da meia-noite representava as suas atividades missionárias no tempo do fim. In that context, in the time of the end will be from 1798 to April 19th. E nesse contexto, o tempo do fim seria de 1798 a 19 de abril. But we came and said, so the whole of this history is the midnight cry, Então toda essa história é o clamor da meia-noite, but you can identify this way Makia as the midnight cry. mas podemos identificar esse marco aqui como o clamor da meia-noite. So you can see that we have the first angel, Então vocês veem que nós temos o primeiro anjo, this one angel, que é esse um plus anjo, the mighty angel, mais o anjo poderoso plus people. e mais as pessoas. Now we went further to explain William Miller's prediction in this history. Nós também fomos mais além e tentamos explicar a predição de Miller nessa história. He's going to use a particular principle, the year-day principle, to make that prediction. E ele vai usar o princípio de dia por ano para tentar fazer essa predição. And we know in that prediction is giving the message of the first angel. E essa predição está dando a mensagem do primeiro anjo. But his message is a theory because no one has used the year-day principle and no one has witnessed it work. Mas esse princípio de dia por ano era apenas uma teoria porque ninguém ainda tinha visto isso resultar. But now we have Josiah Leach using that principle, Mas agora nós vemos Josias Leach usando esse princípio and that principle works. e esse princípio funciona. So I'm not going to go to all the details, but we identified that you can identify the year-day principle here. Não vou para toda a história, mas nós vemos que conseguimos identificar o princípio de dia por ano aqui. You can see it in 1838. Vemos em 1838 You can see it in 1840. e vemos em 1840. So you can see that theme going through. Então nós conseguimos ver esse tema no decorrer dos So the work marcos. of Josiah Leach Então o trabalho de Josias Leach proves and confirms William Miller's work. prova e confirma o trabalho de Guilherme Miller. So we know that this way, Makia, you can associate with the midnight cry because we have shown that the entire history from 17 to April 19th is the midnight cry. Então nós conseguimos associar esse marco com o clamor da meia-noite porque nós mostramos que de 1798 a 19 de abril é a história do clamor da meia-noite. At this point, what we can do is try to understand the characteristics of this waymark E nesse ponto que nós conseguimos fazer, ou podemos fazer, é identificar as características do clamor da meia-noite, based on the information that we have on the board. baseado na informação que nós temos no quadro. So we said that this waymark here Então nós dissemos que esse marco aqui is going to explain the past, the present, and the future. vai explicar o passado, o presente e o futuro. So I'm going to say that it's going to help the Millerites. Então eu diria que isso vai ajudar os Milleritas It's going to help them understand e vai ajudá-los a entender the past. o passado. And what is the past in this context, E qual é o passado nesse contexto? Brother Rafael? Irmão Rafael, What is the past? o que é o passado? We did a revision yesterday, Fizemos essa revisão ontem and I think we are now doing it for the third time. e eu creio que estamos fazendo isso pela terceira vez. If I'm not mistaken, 1798. So the past will be, you go all the way to 1798. Então, o passado seria você voltar atrás até But what do 1798. we have in 1798? Mas o que que nós temos em 1798? A gente pode dizer que 1998 foi a abertura dos livros de Daniel. Miller tem a Crudis e a Bíblia King James. So we can say it's the opening of the book of Daniel, the unsealing, and Miller now has his concordance and his King James Bible. But from the quotation that we were looking at, Mas na citação em que nós estávamos lendo, from the book called Writings, no livro Primeiros what Escritos, symbol do they put at the time of the end? que símbolos colocam no tempo do fim? The first The angel. first angel. So this helping to understand the past, I'm suggesting, is helping them to understand the first angel's message Então, in the past. quando eu digo que isso estava ajudando eles a entenderem o passado, eu sugiro que seja eles entendendo a mensagem do primeiro anjo. Because you can prove that the first angel's message is a message of time, Porque nós conseguimos provar que a mensagem do primeiro anjo é uma mensagem de tempo, and here is using time
E aqui ele está usando o tempo. So that helps them to understand the past. Então isso os ajuda a entender o passado. It confirms the past. Confirma o passado. But we know that it also helps the first angel's message. So this here helps the first angel's message. Então tudo isso aqui também ajuda na primeira mensagem angélica. And we know that is the present. Que sabemos que isso é o presente. So Brother Cesar, Então, irmão César, how does that waymark help the first angel's message? como é que esse marco ajuda essa primeira mensagem angélica? porque en el primer mensaje existe esta visión acerca de un día por año y se confirma en esa fecha, el 11 de agosto de 1840. Because in this waymark we have the principle, the day-year principle, and it's confirmed in 1840. Yeah, it's confirmed in 1840. So we say here is the empowerment of the first angel. Então dizemos que aqui é o fortalecimento do primeiro anjo. So when I'm saying this waymark here, so when I'm saying helping to understand, helping the first angel's message, I'm talking about the midnight cry here. Então, quando eu digo que ajuda a entender o passado ou ajuda o primeiro anjo, eu me refiro a esse marco aqui em relação ao clamor da meia-noite. So I want us to note something and explain it. Então, eu quero que a gente veja algo e também explique. So we have 1798 Nós temos 1798 to April 19. até 19 de abril. I'm saying from the comment of Joshua V. Himes, E eu digo que no comentário de Himes, he's saying that entire history is the midnight cry. ele diz que toda essa história é o clamor da meia-noite. But we are also saying, Mas nós também dizemos, so I want to do two different drawings. eu quero fazer dois desenhos diferentes. You have 1798, Nós temos 1798, you have April 19th of 1844, temos 19 de abril de 1844 and you have 1840, the midnight cry. e temos o clamor da meia-noite em 1840. So Brother Pedro, Então, irmão Pedro, how do you reconcile these two? como é que você reconcilia essas duas coisas? The fact that the midnight cry is a period of time, O facto de que o clamor da meia-noite é um período de tempo, and we are saying that the midnight cry is this waymark. e nós também dissemos que o clamor da meia-noite é esse marco. So do you see the difference, first of all? Você consegue ver a diferença? De quem é a aplicação em 1840 em relação ao clamor da meia-noite? Where? É de Leach? No, we are saying this waymark here is the midnight cry. Nós dizemos que esse marco aqui é o clamor da meia-noite. It's not Lich's application. Não é uma aplicação de Leach. It's us saying it. Somos nós que dizemos. Uh-huh. Yeah. I'm saying from the comment of Joshua B. Himes, he says the midnight cry is representing their missionary endeavors in the time of the end. Eu digo que o comentário de Himes diz que isso representa as suas atividades missionárias no tempo do fim. The phrase in the time of the end to me means from the waymark, the time of the end to the end itself. E para mim essa frase no tempo do fim representa de 1798 até o fim. The end itself, according to them, is the second advent. E de acordo com eles, o fim seria o segundo advento. And they were looking for the second advent to happen here. E eles achavam que, ou estavam procurando o segundo advento nesse marco aqui. So this entire history from here to here is in the time of the end. Então toda essa história de um ponto ao outro seria o tempo do fim. But I'm redrawing that and saying the waymark 1840 is the midnight cry. Mas eu estou desenhando isso de novo e dizendo que esse marco de 1840 seria o do clamor da meia-noite. So how do you reconcile the fact that the midnight cry is a period of time, but it's also a point? Então, como é que nós reconciliamos o fato de que o clamor da meia-noite é um período de tempo e também é um marco? Porque você copiou a estrutura que nós já temos. A copy? So do this. Do you have an example you can use to explain that scenario? Então, você tem um exemplo para explicar esse cenário? Okay. De 21 de julho até outubro 22 de outubro de So from 1844. July Então, de julho to October 22, a 22 de outubro this is 44, and this is 44. do So what are ano you saying you have there? 1844. Então, o que você diz que nós temos aqui? Temos o período do clamor da meia-noite. So this is the midnight cry. Então, isso aqui seria o clamor da meia-noite. But what else can we do? Mas o que mais nós podemos fazer? So we can do again. Podemos marcar o marco específico. We can do July 21
to October. Podemos colocar 21 de julho até outubro. And what is the specific mark that you want to mark, Brother Pedro? E qual seria o marco específico, irmão Pedro? No, the specific way mark. O marco específico. Date. These are dates, so you have to give me a date before. So, 15 de agosto. so we have August 15th. So you can mark this as the midnight cry. Então podemos marcar isso como o clamor da meia-noite. So do you see it says that this is the same as this? Então, irmão César, você consegue ver que isso aqui é o Do mesmo? you see that? Brother Matthias, do you know of another example apart from this one? Irmão Matias, você sabe de um outro exemplo além desse aqui? The loud cry of the third angel. The loud cry of the third angel. Okay? Sunday law to the close of probation. Da lei dominical até o fechamento da porta da graça. So you have the Sunday law. Então you nós have the close of teríamos probation. a lei dominical e o fechamento da porta da graça. So you're saying the entire of this is the loud cry. E você diria que tudo isso seria o alto clamor. But again, you could do it this way. Mas também poderíamos fazer dessa forma. Close of probation. Lei dominical, fechamento da porta da graça. And you have this particular way called the loud cry. E teríamos esse marco específico que seria o alto clamor. So are we seeing those examples? Então nós conseguimos ver esses exemplos. Another simple one Um outro simples is when we talk about the increase of knowledge. é quando nós falamos do aumento de conhecimento. If this is 1798, E se isso é the 1798, time of the end, o tempo do fim, the Bible says the increase of knowledge begins here and goes all the way. a Bíblia diz que começa aqui o aumento de conhecimento e segue na história. So you remember that we do and say this is the increase of knowledge. Vocês sabem que nós fazemos e dizemos que isso é o aumento de conhecimento. So it's not one point. Então não é só um ponto, It's a period of time. é um período de So tempo. we are showing it going that way. Então nós mostramos isso indo nessa direção. But at the same time, we can do 1798. Mas ao mesmo tempo nós podemos colocar And 1798 depending on your story, e dependendo da for história, example, in this particular story, por exemplo, nessa história you específica, can say 1838. poderíamos dizer 1838. And this way mark here becomes the increase of knowledge. E esse marco seria o aumento de conhecimento. So this is a period, Então isso seria um período, but you can mark a solid hard way mark as the increase of knowledge. mas nós podemos também marcar um marco sólido So- do aumento de conhecimento. So Rose, are you seeing that? Irmã Rose, você consegue enxergar isso? Do you understand? No tempo do fim? So. What? More or less. Okay, so I'm trying to explain this point that we are saying the midnight cry is a period of time. Então, eu estou tentando explicar o fato de que nós dizemos que o clamor da meia-noite é um período de tempo, But it's also a point. mas também é um ponto. So you can see here, from 1798 to April 19th, Então, nós vemos que de 1798 a 19 de abril, we are saying the midnight cry covers this 46-year history. nós dizemos que o clamor da meia-noite cobre essa história de 46 anos. So Rose, do you see that the midnight cry is 46 years long? E, irmã Rose, você vê que aqui nessa história o clamor da meia-noite dura 46 anos? But here the midnight cry is a waymark 1840. Mas aqui o clamor da meia-noite é apenas um marco em 1840. Do you see the point? Você vê o ponto? So how do we explain the fact that the midnight cry is a period of time, 46 years? Então, como é que a gente explica que esse clamor da meia-noite pode ser um período de tempo de 46 anos, But the midnight cry is also a point in time, the year 1840. mas também pode ser um ponto no tempo no ano 1840? So my brethren, I've tried to explain this scenario using examples. Então, os irmãos tentaram explicar esse cenário usando exemplos. For example, when you look the history from July to October, all that history is the midnight cry. Por exemplo, se olharmos da história de julho a outubro, tudo isso seria o clamor da meia-noite. But again, you can go to that history and mark one way mark, August 15th as the midnight cry. Mas também poderíamos ir para essa história e marcar um marco específico que também seria o clamor da meia-noite. Now the reason for this E a razão disso is that, here it marks the swelling of this cry é porque nós aqui sabemos que temos um avolumar desse clamor to where it becomes a cry. até o ponto que se torna um clamor. So again, when you come to the issue of the Sunday law, the close of E probation, quando nós vamos para a história da lei dominical até o fechamento da porta da graça, you have the symbol of the loud cry. temos o símbolo do alto clamor. This entire history you're giving the loud cry. E toda essa história estamos dando o alto clamor. But again, you can see the loud cry as a singular solid waymark. Mas também podemos ver o alto clamor como um marco. Again, you have the increase of knowledge.
Novamente, nós temos um aumento de conhecimento, being described as an increase of power. que sendo descrito como um aumento de poder. But again, you can mark one hard waymark as the increase of knowledge. Mas também podemos marcar um marco sólido como sendo um aumento de conhecimento. So do you have a question? Você tem uma pergunta? Question? So I wanted us to explain this point. Então, eu queria que explicássemos esse ponto. So when we say that 1840 is the midnight cry, Quando nós dizemos que 1840 é o clamor da meia-noite, we have a number of things. nós temos um número de coisas. So we have this one angel, Temos esse anjo, we have the mighty angel, temos o anjo and poderoso we have the people. e temos as pessoas. So we have these three symbols. Temos esses três símbolos. So as much as we are marking this symbol of the midnight cry in 1840, E por mais que a gente marque esse símbolo do clamor da meia-noite em 1840, but which of these three symbols are we specifically identifying as the midnight cry? qual desses símbolos específicos nós identificamos como o clamor da meia-noite? Sister Elisa, Irmã Elisa, which of those three specific symbols are we identifying as the midnight cry? qual desses três símbolos específicos nós estamos identificando como o clamor da meia-noite? Em 1840, você tem o anjo poderoso e as pessoas. Qual desses três? She's saying 1840. Yeah, I'm saying we are in 1840. Nós estamos no ano 1840. We are saying 1840 is the midnight cry. Dizemos que isso é o clamor da meia-noite. But when you zoom in into 1840, you have these three symbols. Mas nesse ano nós temos esses três símbolos. You have the first angel, Você tem o primeiro anjo, you have the mighty angel, tem o anjo and poderoso you have the people. e tem as pessoas. Which of those three symbols are you attaching to this symbol here? Qual desses três você consegue anexar com esse símbolo do clamor da meia-noite? Which one of the three are you identifying as the midnight cry? Qual dos três você identifica como símbolo do clamor da meia-noite? In 1840, it ends the first angel's message. I'm saying just pick the three symbols. Pegue um ou escolhe um desses três símbolos. So you have these three symbols. Tell me, I'm picking this symbol, it is the midnight cry. Então, me diga, você tem um desses símbolos e você escolhe um desses como o clamor da meia-noite. O anjo poderoso ou as pessoas. The mighty angel. The mighty angel. We agree? Todos concordam? So I think it's this mighty angel here. Então, eu creio que seja esse anjo poderoso aqui. So as much as we are marking these symbols, I want us to be careful to specifically identify who we are marking that symbol as. Então, por mais que a gente marque esses símbolos, eu quero que a gente tenha cuidado quando nós, da forma como nós identificamos quem representa esse símbolo. So this midnight cry symbol is to be attached to this mighty angel who is Josiah Leach. Então, esse símbolo do clamor da meia-noite é anexado com esse anjo poderoso que é Josias Leach. So in the year 1840, the purpose of the midnight cry was accomplished by Josiah Leach's message. Então, em 1840, o propósito foi cumprido do clamor da meia-noite com a mensagem de Josias Leach. So when we say help understand the past, that is Josiah Leach's message helping the Millerites to understand their past. Então, quando nós dizemos que isso ajuda a entender o passado, dizemos que é a mensagem de Josias Leach que ajuda os mileritas a entender o passado. The same Leach's message is helping them to understand their present, giving power to the first angel. E essa mesma mensagem de Leach ajuda eles a entenderem o presente, que dá também poder a esse anjo. But it's also helping them understand the future. Mas também está ajudando eles a entenderem o futuro. So Brother Carlos, Então, irmão Carlos, what is the future? o que é o futuro? What is the future that Leach's message is helping the Millerites to understand? Qual é o futuro que a mensagem de Leach ajuda os mileritas a entender essa mensagem futura?
microfone. He did not understand. So we have Leach's message in 1840. Nós temos a mensagem de Leach em 1840 So we are saying it serves three purposes at least. e dizemos que isso serve para 3 propósitos. It helps the Millerites understand their past, Ajuda os mileritas a entenderem o passado. and their past, Brother Raphael said, is 1798, the first angel. E o irmão Rafael diz que esse passado é 1798, a mensagem do primeiro anjo. Helps them understand the first angel's message in the present. E ajuda eles a entenderem também a primeira mensagem angélica, que é o presente. And the present is 1840. E esse presente seria 1840. But also helps them understand their future. Mas também os ajuda a entender o futuro. So which future? What is the future? O que é o futuro? Which year is that? Que ano é isso? From the drawings we have on the board. De acordo com o que nós temos no quadro. Forget about those ones. This one. Esqueça o que está para lá. Veja desse lado aqui. This one is specifically the second one. 1844, Month and date. dia e mês. 22nd of October. I think we are looking at Miller's understanding of the midnight cry. Eu creio que nós estamos olhando para o entendimento de Mila em relação ao clamor da meia-noite. And his understanding goes to April. E o seu entendimento vai só até abril. So by this time they don't know October. Então, aqui eles ainda não têm conhecimento de outubro. So I think it's April 19th of 44. Então, eu creio que é 19 de abril de So 1844. it's helping them to understand April 19th of 1844. Então, está ajudando eles a entenderem 19 de abril de 1844. But which message do we mark in April 19th E que mensagem nós marcamos em 19 de abril? from our studies? De acordo com os nossos estudos. Which angel's message did we mark on April 19th? Que mensagem angélica nós marcamos? So the The second second. angel's message. A mensagem do segundo anjo. So he's helping them understand the future, and the future is the second angel's message. Então, está ajudando eles a entenderem o futuro, que é a segunda mensagem angélica. Okay? So then another point that we see, Então, o outro ponto que nós vemos, you can see this angel is a human being. vemos que esse anjo é um ser humano. This angel is a human being. Esse anjo é um ser And humano. those angels are human beings. E que esses anjos são seres humanos. So you have many people, Então, nós temos muitas pessoas, but from the paragraphs that we read, they were in unity, they were in harmony. mas de acordo com os parágrafos que nós lemos, eles estavam em unidade e estavam em harmonia. So we have many people Temos muitas pessoas in unity em unidade or harmony. ou harmonia. Okay? So I hope we followed that. Então, eu espero que a gente consiga seguir isso. So these are things that I want us to remember at the top of our heads Então, isso são coisas que eu quero que a gente tenha no cimo das nossas mentes, because they are very important. porque elas são muito importantes. So I want us to move Então, eu quero que a gente avance and begin looking at the history from April to October. e comece a olhar para a história de abril até outubro, Our focus being on the midnight cry. sendo o nosso foco o clamor da meia-noite. So I want us to go back to the book Al Writing Então, eu quero voltar para o livro de Primeiros Escritos and I want us to read some quotations. e quero ler algumas citações. So we'll read a few of them this time because we have read a good number of them. Então, dessa vez vamos ler menos, porque já lemos várias. So let's turn to Al Writing 237, paragraph 2. Então, vamos para Primeiros Escritos 237.2. Yeah. Primeiros Escritos 237.2.
Como as igrejas se recusassem a receber a mensagem do primeiro anjo, rejeitaram a luz do céu e caíram do favor de Deus, confiaram em sua própria força e, opondo-se à primeira mensagem, colocaram-se onde não poderiam ver a luz da mensagem do segundo anjo. Mas os amados de Deus, que eram oprimidos, aceitaram a mensagem. Caiu Babilônia e deixaram as igrejas. So she has read the paragraph. Então, ela leu o parágrafo So I want us to analyze the first sentence. e eu quero então que a gente analise a primeira frase. So Sister Jessica, Irmã Jéssica, what do you understand from the first sentence? o que você entende na primeira frase? That the church has rejected the first angel's message. So one of the points we are picking is that the church has rejected the first angel's message. Então, um dos pontos que nós pegamos é que as igrejas recusam receber a mensagem do primeiro anjo. So when did those churches reject the first angel's message? Quando é que essas igrejas rejeitaram a mensagem do primeiro anjo? From the time period of 1798 until April 1844. Okay, so good. It's this period from 78. So you remember when we did the quotation of the companies who were in darkness? Então, você lembra quando nós lemos a citação dos grupos que estavam em trevas? Were you here? So these companies are in darkness Então, esses grupos estavam em trevas in this history, nessa história. and when they're in darkness, only a few among those companies have the light. E quando nesses grupos, aqueles que estavam dentro desse grupo, apenas alguns tinham luz. When you come to this history, Quando nós chegamos a essa the história, situation changes. a situação muda. There is an angel who comes with the light and lightens everyone in those companies. Tem um anjo que vem e ilumina todos aqueles que estão nesse grupo. Some in those companies who were in darkness accepted the light and rejoice, E alguns daqueles que estavam nesse grupo aceitam a luz e se regozijam, but majority reject the light, including the leaders. mas a maioria rejeita essa luz, incluindo os líderes. So from this point, at least you see those quotations presenting that these churches begin to reject the light. Então, nessas citações, nós conseguimos ver que essas igrejas começam a rejeitar a luz. So yes, it's from this history forward. Então, sim, é dessa história em diante. So the churches are rejecting. These are the Protestant churches of the United States. Então, as igrejas aqui seriam as igrejas protestantes nos Estados Unidos. So they're rejecting the first angel. Então, eles estão rejeitando o primeiro anjo. And according to this paragraph, E de acordo com esse parágrafo, what is the first angel called? como é chamado o primeiro anjo? It's in just that first sentence, sorry. Está nessa primeira frase. A light of heaven. So it's also called the light from heaven. Também é chamada luz do céu. So you can see a repeat and enlarge. Então, nós conseguimos ver uma repetição e ampliação. So they reject the first angel. Então, eles rejeitam o primeiro Sorry, anjo. it says, and as the churches refused to receive the first angel's message, Ou diz, como as igrejas se recusassem a receber a mensagem do primeiro they anjo, rejected light from heaven. rejeitaram a luz do céu. So when you say refuse, what is the spiritual prophecy definition of refusing? Então, quando a gente fala de recusassem, qual é a definição do espírito de profecia para recusar? Ou It is recusassem. there, so you allow it to define itself. Então, está escrito aqui, você pode permitir que a palavra se defina por si So mesma. according to that sentence, what does refuse mean? Nessa frase, o que significa recusar? That's to fall? They saying reject. So he says, so let's go. The churches refuse what? Então, as igrejas rejeitaram o quê? The light of heaven. No.
The churches refuse As something. igrejas recusaram algo. It is the first portion. The first angel's So message. you have refuse, first angel. Então nós temos recusassem, primeiro anjo. So give me phrases from the second part that you could line up with refusing and the first angel. Então me dê frases ou palavras que podem alinhar com recusassem, primeiro anjo. Rejected the light from heaven. So it's reject and light from heaven. Então seria rejeitar e a luz do céu. So the spiritual prophecy definition of refuse is to reject. Então a definição do espírito de profecia para recusassem seria rejeitaram. The first angel's message is light from heaven. E a mensagem do primeiro anjo seria a luz do céu. So that is the cause. Então essa é a causa. What is the effect? Qual é o efeito? The falling from the favor of God. So the cause is they reject the light from heaven, the first angel. A causa é que eles recusam receber a mensagem do primeiro anjo, que é a luz do céu, They fall from the favor of God. e caem do favor de Deus. So Sister Gail, Então, irmã Gail, where do they fall to? para onde eles caem? Microphone. Okay, so where do they fall to? Para onde eles caem? So the answer is not there. A resposta não está aí. The answer is in what we have already discussed. A resposta está naquilo que nós já estudamos. Some testing of our knowledge of what already we have discussed. E eu estou testando o nosso conhecimento daquilo que nós já estudamos. The wicked world below. O abismo, que era o mundo caído. So I'm saying falling from the favor of God, you can tie them to the first vision or the impressive dream. O mundo escuro e tenebroso. Obrigada. So falling from the favor of God, this phrase here you can tie it to the first vision or the impressive dream. Então, cair do favor de Deus, nós podemos atar isso à primeira visão ou ao sonho impressionante. So both visions have a path, Então, essas duas visões têm um caminho. and if you're not walking on the path, you fall to something, E se não estamos andando no caminho, nós caímos para algo. which is the abyss, as Sister Gail said, or the precipice or the wicked world below. Que seria o abismo, como a irmã Gail falou, ou o precipício, ou esse mundo escuro e tenebroso. Then the second sentence Depois, na segunda frase, speaks about the churches trusting to their own strength. fala das igrejas confiando na sua própria força. So Rose, what does it mean to trust your own strength? Então, irmã Rose, o que significa confiar na sua própria força? So let's continue. Então, vamos continuar. So before I ask Sister Rose the question, E antes de fazer a pergunta à irmã Rose, I want to add one point here that I'd forgotten eu quero acrescentar um ponto aqui que eu tinha esquecido. into the characteristics of 1840, which we are understanding now to be the midnight cry. Nas características de 1840 que nós entendemos agora como sendo o clamor da meia-noite. So we have these three symbols, Nós temos esses três símbolos. and the specific one we are attaching to this symbol of the midnight cry is the mighty angel is Lich. E o específico que nós adicionamos aqui ao clamor da meia-noite é o Lich. So when you look at Lich's message, Então, quando nós olhamos para a mensagem de Lich, Brother Matthias, irmão Matias, does it have any problem? será que tem algum problema? By problem, I mean, does it have any mistake? Com problema, eu me refiro, será que existe algum erro? If it Não. doesn't have any mistake, so it's a message that is what? Então, se não tem um erro, é uma mensagem que é o quê? Perfeita. Perfect, 100% correct. 100% correta. Thank you. Obrigada. So this message here, Essa mensagem aqui, another characteristic you can associate with this message is that it's 100% correct. outra mensagem que nós podemos associar é que ela está 100% correta. All as Brother Matthias is saying is a perfect message. Ou como o irmão Matias mencionou, é uma mensagem perfeita. So I will just use that symbol of the 100% correct message. Então eu vou usar esse símbolo da mensagem que está 100% correta. So you can add that characteristic to your characteristics of the year 1840. Então nós poderíamos adicionar essa característica a esse ano de 1840, Which is the midnight cry.
que é o clamor Have you da added it? meia-noite. Do you have it, Brother Rafa? Você tem, irmão Rafa? Do you have that characteristic? Você tem essa característica? Have you written it down? Você escreveu essa característica? So we have just added it. So record it, include it in your character. É para você escrever agora e incluir aí nas características que você já tinha escrito. So let's go to the quotation. Vamos voltar para a nossa citação de Primeiros Escritos 237.2. So I love the explanation that Sister Jessica has given us to the first sentence. Então, nós já temos a explicação que a irmã Jéssica nos deu em relação à primeira frase. She spoke of the churches rejecting the first angel. Ela falou das igrejas rejeitando a mensagem do primeiro anjo. She identified when they were doing that. Ela identifica quando eles estão fazendo isso. Then she connected this repeat and enlarge of refusing the first angel and rejecting the light from heaven. E ela conectou esse repetir e ampliar com recusar a mensagem do primeiro anjo, com a rejeitar a luz do céu. So then we were discussing this point of trusting to one's own strength. Então, nós estávamos discutindo sobre esse ponto de confiar em sua própria força. So Sister Rose, what does it mean for someone to trust to his own strength? Então, irmã Rose, o que significa para uma pessoa confiar na sua própria força? I think it could be those which think it's what they know is sufficient. That don't want to let go of their preconceived ideas. And if I understand correctly, this is pointing firstly to the leaders. So let me ask a question. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Who is the they? Quem é esses confiaram se refere a mais que uma pessoa. No inglês está eles. No português está confiaram, como no plural. Quem são essas pessoas? I think it's the leaders. The churches. As igrejas. Okay? So Sim. we are saying the they Então dizemos que esse confiaram, que está no plural, is the churches. são as igrejas. Okay? So we are speaking about the churches. Então nós estamos falando das igrejas. And we are told these churches here, E é nos dito que essas igrejas aqui, what do they do? o que elas fazem? They trust to their own strength. Elas confiam na sua própria força. Okay? So from the way the quotation is framed, Então, na forma que essa situação está formulada, is it a good thing to trust to their own strength? será que é algo bom confiarem na sua própria força? Is it a positive or a negative thing? É algo positivo ou negativo? Negative. So you're not required to trust your own strength. Então, não é requerido que você confie na sua própria força. So I want to say, so this they, Então, esses confiaram, the churches, as igrejas, they're human beings. são seres humanos. So they're trusting to their own strength. Estão confiando na sua própria força. So we can say their own strength equal to human strength. Então, nós poderíamos dizer que a sua própria força é igual à sua força humana. Do you agree? Vocês So they're concordam? trusting to human strength. Então, eles estão confiando em força humana. And you're saying trusting to their own strength is something negative. E dizemos que confiar em sua própria força é algo negativo. So there is a problem with trusting to one's own strength, Então, existe um problema em confiar na própria força, which is human strength. que seria a força So humana. if you're not supposed to trust to human strength, to whose strength should you trust? Então, se não deveria confiar na própria força ou força humana, em quem deveriam confiar? God's power, So God's strength. you should be trusting. So trust God's strength. Então, deveriam confiar na força de Deus. So I'm saying here you have God, Então, eu digo que aqui nós temos Deus and here you have the churches. e aqui temos as igrejas. They are trusting to their own strength instead of trusting on the strength of God. E elas estão confiando na sua própria força em vez de confiarem na força de Deus. Their own strength means they are trusting to human strength. A sua própria força significa confiar em força humana. Human strength is a symbol of. Human strength is an opposite of God's strength.
E essa força humana é o oposto da força de Deus. So, but from this particular paragraph, Mas desse parágrafo em específico, what is the strength of God? qual é a força de Deus? It's the message, the light of heaven, Which is? que é the first angel's message. So, God's strength here Então, a força de Deus aqui is the first angel's message. é a mensagem do primeiro anjo, Okay? certo? So, we have the strength of God being God's. So, the first angel's message, sorry. So, we have God's strength being the first angel's message. Então, nós temos a força de Deus sendo a mensagem do primeiro anjo. So, when we speak about people trusting to their own strength, Então, quando falamos de pessoas confiando em sua própria força, we can characterize that in different terms. podemos caracterizar isso em termos diferentes. So, what are some of the terms do we use to describe someone trusting in human strength? Então, quais são os termos que nós usamos quando dizemos que alguém está confiando na própria força? Brother Gabriel? Irmão Gabriel, Some of the terms we use to describe people trusting to their own strength. alguns termos que nós usamos para descrever pessoas que confiam na própria força. Confiar na carne? So, we have No braço da carne. arm of flesh. Temos o braço de carne. Sister Jessica? Another one? Power, Human power? poder humano. Brother Matthias? Irmão Matias. Can you repeat the question? I don't understand exactly what you're looking for. So, Explain. we have there saying they trusted to their own strength. Então, na citação está dizendo que eles confiaram em sua própria força. Do you see that? Você vê isso? Is that a negative statement or a positive? Isso é algo negativo ou positivo? Negative. So, trusting in their own strength is not something good, Então, confiar em sua própria força não é algo bom, it is something bad. é algo mau. So, we need to know who there is. Então, nós precisamos saber quem são essas pessoas. There means the churches, Essas pessoas são a igreja. and these churches are human. E essas igrejas são humanos. So, they are trusting to human strength. Então, eles estão confiando em força humana. So, I will say their own strength equal to human strength. Então, eu diria que a sua própria força é igual à força humana. So, it's bad to trust human strength. Então, é ruim confiar em força humana. So, if it's not good to trust human strength, Então, se não é bom confiar em força humana, then to whose strength are you supposed to trust? em qual força, então, eles deveriam confiar? God. So, God's strength. Então, na força de Deus. So, I'm saying you can see a compare and a contrast right away there. Então, aqui nós conseguimos ver uma comparação e um contraste. But I'm saying God's strength can be defined in so many different ways. Mas eu digo que essa força de Deus pode ser definida em formas diferentes. But in this particular paragraph, how is God's strength defined? Mas nesse parágrafo em específico, como é que é definido essa força de Deus? Sister Rose said it's the first angel, A irmã Rose disse que era o primeiro anjo. and I agree with it. E eu concordo. So we are talking about this symbol of human strength. Então, estamos falando desse símbolo de força humana. So I'm saying you have many synonyms to that symbol of human strength. E eu digo que nós temos vários sinônimos referentes a essa força humana. So what are some of the common synonyms you attach to the symbol or the phrase human strength? Então, quais são alguns dos sinônimos que nós podemos anexar a essa força humana? So Brother Gabriel has given arm of flesh. O irmão Gabriel mencionou o braço da carne. Sister Jessica has given human power. A irmã Jéssica falou de poder humano. So is there another synonym you can think of? Será que você consegue pensar num outro sinônimo? Sister Rose. Irmã Rose? Or you can think of one. Pedro. Ou irmão Pedro? Laodiceia? Okay, Laodicea's people trust to their own strength. Laodiceia são pessoas que confiam em sua própria força. Trusting in their own will.
Yeah, trusting in their own will. So all that is correct. Então, tudo isso está correto, But I want to give one. mas eu quero dar um. So will it be okay to call this righteousness by works? Então, seria correto chamarmos isso justiça pelas obras? So is righteousness by works trusting to human strength? Será que justiça pelas obras é confiar em força humana? Is it okay? Sim. So on this other side here, we'll have righteousness by faith. Então, do outro lado, nós teríamos justiça pela fé. So the only point I want to bring home, Então, o único ponto que eu quero trazer you can see that in this particular context, é que nós vemos que nesse contexto específico, righteousness by faith, which by definition is trusting on God's strength, justiça pela fé, que por definição é confiar na força de Deus, is having faith in a prophetic message, é ter fé numa mensagem profética, which is the first angel. que é o primeiro anjo. So as we believe and hold on to the first angel, Então, ao acreditarmos e segurarmos na mensagem do primeiro anjo, is a clear demonstration of one who is holding onto the strength of God by faith. é uma declaração, uma demonstração clara de alguém que segura na força de Deus através da justiça pela fé. And the strength of God is the first angel. E essa força de Deus é a primeira mensagem angélica, primeiro anjo. So when they did all these, Então, they trust their own strength, quando eles fazem tudo isso, confiam em sua própria força and by opposing the first angel, e se opõem à primeira mensagem, what was it not possible for them to see? o que não era possível eles enxergarem? Sister Elisa? Irmã Elisa. So they have trusted their own strength, they have rejected the first angel, Então, eles confiam em sua própria força e se opõem à mensagem do primeiro anjo. and what does this make harder for them to see? Então, o que eles agora não conseguem enxergar? From that sentence, it's there. Está aqui nessa frase. So the answer is within that sentence. A resposta está na frase. Então, eles confiam na sua própria força, se opõem à mensagem do primeiro anjo, e agora o que eles não enxergam? She's saying the light. Light of what? A luz do quê? Of the message. Which message? Qual mensagem? Yes, it makes them hard. It makes it hard for them to see the light of the message, but what message? Sim, é difícil eles enxergarem a luz da mensagem, mas qual mensagem? Second angel. Second angel. So it becomes harder for them to see the second angel. Então se torna difícil eles enxergarem agora a luz do segundo anjo. Then you go to the last sentence. Então se nós formos para a última frase, It begins with the word but. começa com a palavra mas. So what does the word but infer? E essa palavra mas, a que se refere? Brother Shigeo. Irmão Shigel. What does the word but infer? Essa palavra mas, na última frase, se refere a quê? From that sentence. He doesn't remember. Sister Gail, what does the word but infer? Irmã Gay, o que significa, o que se refere a essa palavra mas?
que ainda existem pessoas que vão aceitar a mensagem. So I'm saying when you have that word but, Eu digo, quando nós temos essa palavra mas, what meaning can you draw out of it? o que isso significa? What is it? Poderia ser algo negativo, mas aqui seria algo positivo. Carlos? Irmão Carlos, Que hay personas que aceptaron la luz del mensaje, ¿no? that there are still people that accept the light of the first angel. Who accepted? Okay, good. So it's Sim. the same. So, Sister Gail, so we have been describing people who reject, but there are people who accept. Então nós descrevemos pessoas que rejeitaram, mas ainda temos pessoas que aceitaram. So good. I want to know the meaning of the word but. Mas eu quero o significado da palavra mas. Vos significado así como una excepción, pero, es decir, contraste con algo. It's a contrast of something. It's like an exception. So that's the point I wanted to see, that the word but there Então era esse o ponto que eu queria que a gente visse, que essa palavra mas is a contrast. é um contraste. So you have the churches Nós temos as igrejas and you have the beloved of God. e temos os amados de Deus. So these are the two groups you have in that paragraph. Então são esses os dois grupos que nós temos nesse parágrafo. According to what Sister Jessica told us, the churches reject the light. De acordo com o que a irmã Jéssica disse, as igrejas rejeitam a luz. And this light is the light of the first angel's message. E essa luz é a luz do primeiro anjo. But according to what Carlos said and Sister Gail, Mas is de- that the beloved of God accept the message. E de acordo com o que a irmã Gail e o irmão Carlos disseram, é que os amados, eles aceitam a luz. Accept the light. And that's the light of the first angel. E essa é a luz do primeiro anjo. So once they reject and once they accept, Então, uma vez que eles rejeitam ou aceitam, this has an effect on them isso tem um efeito sobre eles in relation to the second angel. em relação ao segundo So anjo. once they do that, Então, uma vez que eles fazem in isso, fact, we are told they not only reject, but they also trust to human strength. é-nos dito que eles não só rejeitam, mas também confiam em sua própria força. So by opposite, this here trust in the strength of God. Então, o oposto disso seria confiar na força de Deus. So this experience here places them in a position where they cannot see the light of the second angel. Então, essa experiência aqui os coloca numa posição em que eles não conseguem enxergar a luz do segundo anjo. So if they cannot see the light of the second angel's message, Então, se eles não conseguem enxergar a luz da segunda mensagem they angélica, can't accept it. eles não podem aceitá-la. So these can see the light of the second angel's message. Então, esses aqui conseguem ver a luz da segunda mensagem. So I want us to notice that contrast. Então, eu quero que a gente veja esse contraste. That whatever your experience is in this history, Que seja o que for que a sua experiência é nessa história, it prepares you to pass or fail here. te prepara para passar ou falhar aqui. So this experience is preparing them for the future. Então, essa experiência os prepara para o futuro. And the future is April 19th. E o futuro seria 19 de abril. So there it speaks about the light of the second angel. Aqui fala da luz do segundo anjo. So we can say we have the second angel's message. Então, poderíamos dizer que temos aqui a mensagem do segundo anjo. And here we are told that that second angel E é-nos dito que esse segundo anjo has light. tem luz. Now to see or not see this light Então, para ver ou não essa luz, depends on the interaction and the experience you have had with the first angel. depende da interação que vocês tiveram com o primeiro anjo. So accepting or rejecting the second angel is really dependent on how you reacted to the first angel. Então, rejeitar ou aceitar o segundo anjo depende da reação que a gente tem com o primeiro anjo. So it's a cause and effect. Então, é uma causa e So efeito. can we see that? Conseguimos ver isso? So once you reject one, it becomes harder for you to accept in the next dispensation. Então, uma vez que a gente rejeita um, é difícil a gente ver a próxima dispensação. Sister Gail, Brother Shigel? There. Mash? So could we not suppose we have a light and a test at that moment?
Então a gente pode dizer que temos a luz e um teste nesse marco? Okay, yeah. So you can mark a test beginning there. Então a gente também poderia marcar o teste começando aqui. Just like you could mark a test beginning here, Da mesma forma como a gente marca um teste começando aqui, but you can really see it well defined in 1840. conseguimos ver isso bem definido em 1840. And then from the structure that we're reading here in these quotations, the test of the first angel ends here. E depois, na estrutura que lemos dessa citação, o teste do primeiro anjo termina em 1844. But here you begin the test of the second angel. Mas começa o teste do segundo anjo. So we know like this structure will be well defined somewhere here. Então sabemos que a estrutura seria bem definida, algures por Then aqui, it will close somewhere there. e fecharia algures em 22 de outubro de 1844. So from this quotation, we have identified a number of things. Então, nessa citação, nós identificamos várias coisas, But what I want us to understand is that it talks about the second angel. mas o que eu quero que a gente veja é que fala do segundo anjo. And if you try to work out the historical fulfillment of the second angel, E se tentamos ver o cumprimento histórico do segundo anjo, you can identify April 19th. conseguimos identificar 19 de abril. So I'm not going to the details of how we mark him at April 19th. Então, eu não vou entrar em detalhes de como nós marcamos 19 de abril. So this quotation we were reading was from the chapter The Second Angel's Message. Então, essa citação que nós lemos é da mensagem do segundo anjo. So I want us to move to another quotation, Então, eu quero que a gente vá para uma outra citação, which is from the chapter The Advent Movement Illustrated, que é do Movimento do Advento Ilustrado, which will be a repeat and enlarge of this quotation here, que vai ser uma repetição e ampliação dessa citação aqui, which will be All Writings 241, paragraph 1 and paragraph 2. que seria Primeiros Escritos 241.1 e ponto 2. É Primeiros Escritos 241.1 e ponto 2. Read 41.1, paragraph 1 and 2. Is it long? 241.1. And 2, paragraph 2. It's okay. Vi que os que estimavam a luz olhavam para o alto com ardente desejo, esperando que Jesus viesse e os levasse para si. Logo uma nuvem passou sobre eles e seus rostos ficaram tristes. Indaguei a causa desta nuvem e foi-me mostrado que era o seu desapontamento. O tempo em que esperavam o seu Salvador havia passado e Jesus não viera. Recaindo desencorajamento sobre os expectantes, os ministros e líderes que eu havia visto antes regozijaram-se, e todos os que haviam rejeitado a luz triunfaram grandemente, enquanto Satanás e seus anjos maus também exultavam. Então ouvi a voz de outro anjo dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Uma luz brilhou sobre os desalentados, e com ardentes desejos por seu aparecimento, fixaram de novo os olhos em Jesus. Vi um número de anjos conversando com aquele que havia clamado: Caiu Babilônia, e esses uniram-se com ele na exclamação: Eis o noivo, saiu-lhe ao encontro. As vozes musicais desses anjos pareciam chegar a toda a parte. Uma luz excessivamente brilhante e gloriosa fulgurava ao redor dos que haviam estimado a luz que lhes havia sido concedida. Suas faces brilhavam com excelente glória e uniram-se aos anjos no clamor: Eis o noivo. Ao suscitarem eles harmoniosamente o clamor entre os diferentes grupos, os que rejeitaram a luz os empurravam e com olhares de ódio deles escarneciam e zombavam. Mas anjos de Deus convergiam suas asas sobre os perseguidos, enquanto Satanás e seus anjos procuravam lançar trevas ao redor deles a fim de levá-los a rejeitar a luz do céu. So she has read through the 2 paragraphs, Então ela leu esses 2 parágrafos, but I just want us to so it speaks about those who cherished the light. They were looking with ardent desire and expecting the coming of Jesus. então fala daqueles que esperavam essa luz com ardente desejo. So the light here is the light of the first angel. Então essa luz aqui é a luz do primeiro anjo. So then he sees a cloud over these people. Depois eles logo vê a nuvem sobre essas He pessoas. asks the cloud and she asks the cloud and she's told the cloud represents their disappointment. E ela pergunta e é dito que essa nuvem representa o seu desapontamento. What that means is that they expected the Lord to come at a particular time. He didn't turn up and they are disappointed. O que significa é que eles esperavam ver o seu Salvador
e num certo tempo e ele não apareceu e eles ficaram desapontados. So she says, as discouragement and disappointment settled upon the waiting ones, E ela diz que recaindo o desencorajamento sobre os expectantes, the ministers and the leading men that she had seen before, os ministros e líderes que ela havia visto antes, who had rejected the light of the first angel, que se tinham regozijado sobre a luz do primeiro anjo, they triumphed greatly. e eles se triunfaram grandemente. Then when you come to the second paragraph, Depois, quando nós vamos para o segundo parágrafo, after she has seen these issues, uma vez que ela vê esses problemas, she says, then I heard the voice of another angel. ela diz que depois ouviu a voz de um outro anjo. So here she talks about one angel. Então aqui ela fala de um anjo, She calls that angel another angel. ela chama esse anjo de outro anjo. From the language, you can see it's the second angel's message. Pela linguagem a gente vê que é o segundo anjo, But this time she said she hears the voice of that angel. mas dessa vez ela diz que ouve a voz desse anjo. So can we say that? Será que a gente vê isso? So that voice, that angel is going to say Babylon is fallen, is fallen. E essa voz vai dizer: caiu, caiu a grande Babilônia. She says then light again is going to settle upon the disappointed ones. E ela mais uma vez diz que a luz vai brilhar novamente sobre os desalentados. And again they look with ardent desire for the coming of Jesus Christ. E novamente eles olham com um ardente desejo pelo aparecimento de Cristo. So if you make a comparison, Então, se fizermos uma comparação, because we know that we read the first quote from the chapter, the second angel's message, sabendo que lemos a primeira citação do capítulo da mensagem do segundo anjo, which is basically the history from April to October 22nd. que é basicamente a história de abril a 22 de outubro. Now we are in the Advent movement, Agora estamos no movimento do advento. and we are reading the quotations addressing the second angel, which are also covering the history of April to October 22nd. Estamos também lendo citações do segundo anjo que vão de 19 de abril até 22 de outubro. So from the structure you have on the board, Brother Raphael, Então, de acordo com a estrutura que nós temos no quadro, irmão what is light Rafael, equal to? a luz é igual a quê? It's equal to the angel. The voice of the angel. Good. So light equal to the voice. Então, a luz é igual à voz. So you realize that she's talking about the angel and she's talking about the same angel. Então, nós vemos que ela está falando do anjo e do mesmo anjo. So that's a repeat. Então, é uma repetição. Do you see that? Você But vê? here she associated the angel with the light, Aqui ela associa esse anjo com luz, but here associated the angel with a voice. mas aqui ela associa esse anjo com uma voz. So therefore light equal to voice. Então, luz é igual a voz. Okay? So let's move on and read. We read all writings. So during your own time, read all writings 246, paragraph 2 and 3. Então, no vosso próprio tempo, vocês podem ler Primeiros Escritos 246.2 e ponto 3. But we read 247.1. E agora nós vamos ler 247.1. Primeiros Escritos 247.1. Que diz: outro poderoso anjo foi comissionado para descer à terra. Jesus pôs em suas mãos um escrito, e ele desceu à terra e clamou: caiu, caiu a grande Babilônia. Então vi os que sofreram um desapontamento levantarem de novo os olhos para o céu, aguardando com fé e esperança o aparecimento do seu Senhor. Muitos, porém, pareciam permanecer num estado de estupor, como que adormecidos, contudo que pude ver sinal de profunda tristeza em seu semblante. Os desapontados viram pelas Escrituras que estavam no tempo de espera e que precisavam pacientemente aguardar o cumprimento da visão. A mesma evidência que os levara a aguardar o seu Senhor em 1843, levava-os a esperá-lo em 1844. Entretanto, vi que a maioria não possuía aquela energia que assinalou a sua fé em 1843, e o desapontamento havia descoroçoado sua fé. So I just want to pick one point Então, só quero pegar num ponto, that again, this year is covering the same history que novamente isso cobre a mesma história, from April de abril to October. a outubro.
But here she says, there's another mighty angel being sent down from heaven. Mas aqui ela diz que existe um outro anjo poderoso sendo enviado do céu, And when it comes to earth, he cries. e quando ele vem à terra, ele clama. So here it's a cry. Então aqui existe um clamor. So can we see that? Conseguimos ver So she isso? says, that's a mighty angel. Ela diz aqui que temos um anjo poderoso. So we have this one angel who is a mighty angel. Então temos esse anjo poderoso, que é esse grande anjo. But from the language is the second angel. Mas pela linguagem é o segundo anjo. So I'm repeating this point because we want to develop a structure. Eu estou repetindo esse ponto porque nós queremos desenvolver uma estrutura. And then at the end we can be able to draw a conclusion. E no final nós conseguimos tirar uma conclusão. So you can see how these chapters, this is the chapter, the second angel, Então the nós Advent vemos, movement illustrated, another illustration. nós vemos como isso é os capítulos da mensagem do segundo anjo, o movimento, The Advent movement illustrated, o movimento do advento ilustrado another e illustration, a outra ilustração, which are repeat and enlarges. que são uma repetição e ampliação. We'll associate the second angel with different symbols, E nós associamos o segundo anjo com símbolos diferentes, with light, com luz, voice, voz and a cry. e um clamor. So it's because it's the second angel, second angel, second angel. É porque é o segundo anjo, segundo anjo, segundo anjo. You can make those symbols equal. Podemos fazer esses símbolos iguais. Now the next thing I want us to do E a próxima coisa que eu quero que a gente faça is to look at the quotations addressing the midnight cry. é olhar para as citações que falam do clamor da meia-noite. So we'll have the midnight cry here. Então teríamos o clamor da meia-noite aqui. So for this case, I'm not going to put any particular date, Nesse caso, eu não vou colocar uma data em específico, but you could say from July 21st to August 15th. mas poderíamos dizer de 21 de julho a 15 de agosto. So we look through those chapters, Então nós olhamos para esses capítulos, list down the information we get about this waymark. tiramos a informação necessária desse marco Then at the end, we identify e the characteristics of that waymark. no final identificamos as características desse marco. But before we do that, Mas antes de fazermos isso, so I think we'll do this tomorrow. creio que a gente possa fazer isso amanhã. We'll put a given logic in place Nós vamos colocar uma lógica no seu devido lugar, that we'll use as we address that waymark, the midnight cry. que vai falar sobre esse marco do clamor da meia-noite. So once we spend a lot of time here, Uma vez que nós gastamos bastante tempo aqui, you see now that now we can move quickly through this other history vocês veem que agora podemos passar por essa história rapidamente, because it's quite the same structure that we are going to see here. porque é quase a mesma estrutura que nós vamos ver. So this, when we are looking at this second portion, Então, quando nós estamos olhando para essa segunda porção, which is a portion we said with Samuel Snow, que dissemos que é a porção de Samuel Snow, it will be a chance to further impress our understanding from this history é a oportunidade de aprofundarmos mais o nosso conhecimento nessa história, because the structure is the same porque a estrutura é a mesma and we are dealing with the same symbols. e nós estamos lidando com os mesmos símbolos. So shall we pray? Vamos orar? Our dear God in heaven, we thank you for another day of life and opportunity. Nosso querido Pai Celestial, nós te agradecemos por um novo dia e oportunidade. Another day that we have done our classes successfully. Um novo dia que nós fizemos das nossas classes um sucesso. Another day that we have greatly opened our eyes to the understanding of your word. E um novo dia em que o Senhor abre os nossos olhos para o conhecimento da Tua Palavra. Please, as we wrestle with your word, help us to understand the methodology. Ao lutarmos com a Tua Palavra, Senhor, que o Senhor nos dê conhecimento da metodologia That will help us come up with correct conclusion. para que a gente possa chegar a conclusões corretas. Help us that through sharing as brethren, we may learn more of you. Nos ajuda para que, ao partilharmos entre irmãos, possamos aprender mais de Ti And we may seek as much as possible to reflect your character in us. e possamos procurar o mais possível refletir o Teu caráter em nós. Be with us as we depart this evening to our various places of rest. Fica conosco ao nos separarmos para os nossos lugares de descanso. Till tomorrow, Até amanhã. for we are prayed in faith in Jesus' name, amen. Oramos em fé em nome de Jesus. Amém.